ensinado, começar a enxergar isso também do modo espiritual. Por quê? Porque Deus, ele fala que para ele tudo é espiritual. E Deus, ele tem o poder sobre todas as coisas, tanto espirituais quanto físicas. E aí, por que não a gente começar a entender que o que a gente aprende nos livros, nos cursos, Deus já ensinou de alguma maneira com as escrituras? Eu sempre faço isso aqui em casa. Eu sempre falo, olha que interessante, eu sabia que Deus já tinha mostrado isso na Bíblia, em local tal. E aí eu quero falar para vocês uma outra questão também. Eu sou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E com isso, eu acredito na Bíblia, eu acredito no livro de Mórmon e eu acredito em Doutrina e Convênios. Esses 3 livros, eles são a base da minha fé, tá? Então eu vou falar aqui para vocês e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Como eu acabei de citar Mateus 13:12, que é o que fala no livro. Então, Cristo ele ensina que o que já foi recebido, quando você valoriza, você atrai mais. Mas quando você não valoriza, quando você tem aquele descuido com as coisas, então você não valoriza o suficiente e aí você perde. Já aconteceu com vocês? Me digam aí. Quando você estava numa fase boa da vida, coisas mais boas foram acontecendo? E aí, quando uma coisa ruim acontece, e aí você começa a xingar, a reclamar, mais coisas ruins vão acontecendo também. Já perceberam isso? Comenta aqui, por favor, se isso já aconteceu com vocês. Eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo. Você tem aquele dia ruim que começa, sei lá, você bate a cara na porta, e aí você vai no trânsito, você bate o carro, e aí você dá uma resposta para alguém, a pessoa te dá uma má resposta, e aí aquele dia é péssimo. E já aconteceu também aquele dia que você teve um bom dia, que você acordou feliz, e aí coisas boas foram acontecendo durante o dia. Então é isso que o livro fala, né? Eu vou ler ele aqui mais uma vez, que diz o seguinte: o que o bastante atrai mais é verdade em cada plano de existência. E que uma perda leva a uma perda maior é igualmente verdade. Então, é o que está falando na escritura. E aí, em outra escritura diz assim, ó, Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que é ceifar? Colher. Então, o que isso mostra? Que uma ganha e uma perda, elas não são coisas isoladas, né? São coisas que geram efeitos. Então, tudo o que a gente semeia gera algum efeito. E o fato de não querer semear também gera algum tipo de efeito. E, como eu disse para vocês, que eu acredito, né, em outros livros, que não só na Bíblia, diz assim, segundo Nef 28:30. Porque aquele que recebe, receberá mais. E aquele que diz, eu já tenho o bastante, dele será tirado até mesmo o que tem. Então, esse versículo, ele valida integralmente a primeira parte do trecho do livro. Aqui, ele fala sobre contentamento espiritual verdadeiro, né? E sobre não ser complacente. Ele abre espaço, então, para que você tenha mais revelações. E isso também linka com a questão do livro, né? Que a gente está falando aqui de coisas materiais. Em Moroni 7, 16 e 17, diz assim: eis que o Espírito de Cristo é dado a todo homem, para que ele saiba distinguir o bem do mal. E aquele que não escolher o bem, perde aquilo que recebeu. E leva à segunda parte da frase, né? A perda, ela não é uma perda punitiva arbitrária, mas ela é consequência da nossa escolha. E tem uma lei que ela é universal, né? E Doutrina e Convênios 93:28 diz assim: pois aquele que guarda os meus mandamentos recebe verdade e luz, até ser glorificado em verdade e saber todas as coisas. Então, os ganhos, tanto espirituais quanto os físicos, eles são ganhos cumulativos. Ou seja, o que o livro está falando. Quanto mais você tem, mais você recebe. Quanto mais você perde, mais você perde. Fala aqui também. Aquele que não continua a receber, perde até a luz que recebeu. Que está em Doutrina e Convênios 93:39. Então, uma perda sempre leva a uma perda maior. E um ganho sempre leva a um ganho maior, se você dá atenção ou não dá atenção para aquilo. Então, analisa a sua vida aí. Pensa, o dia de hoje, como tá sendo para você? Essa sexta-feira, para mim, tá sendo uma sexta-feira de férias, né? Ó, tô aqui, tô em Porto Seguro, tô aqui na rede, preparada para ir para a praia daqui a pouco, só esperando a turminha ali ficar pronta. Mas
Pensa nessa sexta-feira. Já reparou que na sexta-feira sempre são dias melhores do que na segunda? Porque a gente dá mais atenção, porque tá vindo o final de semana, com coisas que você planejou, e aí sempre é um dia mais leve. E quando é a segunda, é um dia mais pesado, é um dia mais difícil, porque você tá estressado, porque você não quer enfrentar aquela situação do trabalho. E aí você não gosta daquilo. Então, olha que loucura. Muitas vezes a gente não gosta do nosso trabalho, por quê? Porque a gente está dando atenção para outras coisas e aí a gente perde a oportunidade de crescer no nosso trabalho. A gente perde oportunidades na vida, boas oportunidades, né? Para quem, por exemplo, trabalha por conta própria. Às vezes perde algum contrato que seria algo vantajoso e a pessoa ela se boicota para que ela não consiga alcançar uma vida melhor. Então, o bastante não significa acomodação, mas fidelidade ao que já foi recebido. Então, assim, eu não tenho que achar que o que eu tenho é o bastante, é suficiente, mas eu tenho que ser grato pelo que eu já tenho. Porque quando eu sou grato pelo que eu tenho, eu conservo aquilo que eu tenho. Agora, quando eu só reclamo e só vejo dificuldades e só vejo desafios na minha vida, eu perco até aquilo que eu tenho. Então, às vezes eu estou num emprego que eu só reclamo, sou mandada embora, eu não entendo por que eu sou mandada embora e não consigo um emprego tão bom quanto que eu tinha. Por quê? Porque eu não soube conservar. Claro que a gente tem que ter vontades de melhorar o tempo todo. Né? A gente quer ganhar mais, a gente quer ter uma vida melhor, todo mundo quer isso. Mas a gente precisa ser grato ao que a gente já alcançou. E a perda não é o castigo divino automático, mas ele é o resultado da agência, da forma como a gente age. Então, às vezes a gente tem essa mania de colocar culpa em Deus, ou em alguma outra coisa, ou em pessoas, sobre coisas que acontecem com a gente. Mas a gente tem essa mania de não ser grato e de tudo que acontece colocar a culpa em alguma coisa ou em alguém. E isso é consequência de coisas da falta de gratidão. O princípio se aplica a todos os planos da existência. O espiritual, o moral, o intelectual e até mesmo o temporal, que são coisas físicas. E as escrituras, elas ensinam que não existe, né? Como eu disse, espiritual e físico, tudo é espiritual. Ou a pessoa cresce, ou a pessoa enfraquece gradualmente. Não, ninguém fica estagnado. Ou você está sempre crescendo, sempre melhorando, ou você está sempre piorando a sua vida. E aí, isso é muito importante a gente falar, por quê? Porque a gente está em janeiro. Em janeiro, a gente sempre tem aquela coisa de fazer metas para o ano, que esse ano vai ser muito melhor do que o ano passado. Mas aí, eu gostaria de deixar uma questão com vocês. Para hoje, e pensa realmente se o ano de 2025 foi melhor que o 2024. Se o ano de 2025 não foi melhor que o de 2024, é porque você está fazendo essas coisas. Você não está sendo grato com o que você já tem. E aí, você está sempre colocando a culpa no outro. E não assume a responsabilidade. Enquanto você não aprende a assumir a responsabilidade da sua vida, a sua vida não vai mudar. Então, na prática financeira, que é a minha especialidade, né? Para quem está aqui e não me conhece, eu sou consultora financeira, eu já alcancei minha liberdade financeira. E eu conto muito sobre isso no meu canal, explico as coisas que eu faço, as coisas que eu já fiz. E eu queria que todo mundo, nesse ano de 2026, alcançasse um patamar melhor do que o que já possui. Então, se você não me segue, me siga. E eu vou estar sempre aqui falando para você sobre esses pensamentos, esses insights que eu estou tendo, tanto da forma física como espiritual do que eu tenho aprendido no livro. E eu vou deixar depois na descrição, eu vou falar mais para vocês a respeito desse livro. Como eu disse, é a segunda vez que eu estou lendo ele. E eu estou lendo também Quem Pensa Enriquece. Estou lendo 2 livros agora, nesse instante, e eu vou compartilhando com vocês aqui as informações, tanto físicas, né, que o livro ensina, quanto as espirituais, o que Deus já ensinou a respeito daquilo. Na prática financeira de quem produz o próprio salário, esse princípio se manifesta quando isso cria uma ponte clara entre doutrina, vida real e dinheiro, sem misticismo e sem teoria vazia. Então, que a gente possa começar a colocar as responsabilidades sobre o próprio ombro, que a gente possa entender que tanto Deus quanto os especialistas, eles já falam isso, mas cada um tem aquilo que planta. Ah, Daiane, mas eu tenho plantado e não tenho colhido. Mas será que você já parou e já pensou se é isso mesmo que você quer? Já parou para pensar sobre isso? Foi até interessante que ontem uma colega minha, ela me mandou assim... Daiane, você tem interesse em fazer mais graduações, pós-graduações? Porque eu estou aqui com esses cursos para poder vender e tal. E eu falei com ela, não, eu não preciso de mais graduações. Eu já tenho 2 graduações, eu já tenho pós-graduação, já tenho MBA, eu não preciso estudar mais. Ela falou, eu tenho 4. Eu não respondi para ela. Mas o que adianta você ter 4 graduações e ainda não saber o que você quer para sua vida?
Se você está fazendo uma coisa, sei lá, 5 anos e você ainda não se sente feliz com o que você está sentindo, com o que você está fazendo, significa que não adianta continuar fazendo aquilo, porque você está plantando uma coisa que você não quer colher. Já parou para pensar que tem psicólogo que ganha, sei lá, 10 mil por mês e outros que ganham 100 mil, outros que ganham 1 milhão? Às vezes você está sendo aquela pessoa que está trabalhando naquilo porque você precisa do dinheiro. E aí você tem que começar a ver o seu propósito. E como que você vai ver seu propósito? Gente, é uma coisa que assim, eu tenho 39 anos e eu sempre, até os 35 eu fiquei procurando o meu propósito. E o propósito é uma coisa tão simples e fácil que você, cara, você nem acredita. É assim, o que eu falo e faço de graça para as pessoas? Sem, tipo, se me agradecerem tá tudo bem, se não me agradecerem, tá tudo bem também. Eu gosto de falar sobre isso, independente do meu trabalho, independente da minha vida. Eu sempre gostei de falar sobre dinheiro, desde criança. Pra vocês terem uma ideia, eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade. Eu estava no supermercado e a minha mãe viu um liquidificador desses de criança, sabe? Mas que batia de verdade. E aí ela falou, eu vou te dar de presente. Isso foi uma coisa que eu lembrei há pouco tempo, tá, gente? Na terapia. E aí eu falei com ela, tá, 4 anos de idade. E aí ela foi andando mais assim no corredor do supermercado e eu vi uma caixa registradora. E eu brinco com essa caixa registradora até mais ou menos os meus 13 anos de idade, que é quando ela quebra de verdade e não tem mais como brincar com ela. E eu sempre inventei várias brincadeiras para eu poder usar aquela caixa registradora. Eu sempre tive controle financeiro, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu vou contando um pouquinho mais a respeito da minha vida para vocês, mas eu sempre passei por dificuldade financeira, mas para mim nunca foi tão difícil, porque eu sempre guardei dinheiro, eu sempre pensei sobre o dinheiro, eu sempre tive poder sobre o dinheiro, não ele que tinha o poder sobre mim, sabe? Então eu nunca fui de comprar tudo, nunca fui de sair gastando, de querer mostrar minha vida para as outras pessoas. Tanto é que isso, eu já tô aqui na internet já tem um pouquinho mais de um ano. E ainda é muito difícil para mim mostrar o meu dia a dia, mostrar minhas coisas, porque eu não sou esse tipo de pessoa que gosta de ficar mostrando mesmo, sabe? Aparecendo. Mas Deus tem gritado comigo para eu mostrar o que eu tenho aprendido. E para mim, assim, tá tudo bem se ninguém vê, tá tudo bem se todo mundo vê. O que eu quero é ajudar. Porque de verdade, é isso que eu faço de graça, sabe? Ninguém precisa me agradecer, ninguém precisa nada. Eu amo falar sobre dinheiro. Eu amo trabalhar para ganhar dinheiro. E tá tudo certo. E aqui no Brasil a gente tem essa coisa de, eu não gosto de falar quanto eu ganho. Cara, preguiça, preguiça. Vamos parar de ter medo. E se você tem vergonha de falar sobre quanto você ganha, é porque você ainda não alcançou o seu potencial, sabe? E assim, a gente tem sempre que melhorar, sempre que melhorar. Mas ser grato pelo que já tem. Hoje eu ganho 10 mil. Cara, não dá, o dinheiro não dá. Não dá porque você não quer fazer dar. Aí eu ganho 1.500, dinheiro não dá. Não dá porque você não quer fazer dar. Coloca a culpa sobre você. Não é seu patrão que te paga mal. A culpa não é do Lula, não é do Bolsonaro, não é de ninguém. A culpa é só sua. Porque da mesma forma que você tá aí no seu trabalho ganhando o valor que você ganha, tem gente fazendo a mesma coisa e ganhando o dobro, o triplo, 10 vezes mais. Então a culpa é só sua. Então vamos colocar isso em prática. Eu quero que vocês analisem o seu dia hoje. Aproveita que hoje é sexta-feira, você está todo mundo animado, que o final de semana está chegando. E eu vou falar mais uma vez só a frase do livro, para vocês internalizarem aí. E aí eu já vou finalizar essa live. Que o bastante atrai mais é verdade em cada plano da existência. E que uma perda leva a uma perda maior é igualmente verdade. Então, se você quer ter mais, se você quer ganhar mais, então mentaliza isso, busca isso e não reclama do que você já tem.